Bom dia, vamos para mais um grande dia. Estamos na série de falar de fé. Por que é tão importante falar de fé? Porque muitas coisas que eu não acesso, que você não acessa, que nós não vivemos, é porque a nossa fé ainda não está no nível de acesso do sobrenatural. A fé em Deus, a fé que move, a fé que liberta, a fé que acessa, a fé que transborda. Então é sobre a fé que nós vamos continuar falando e por muitos dias, para que nós sabemos que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas é a certeza daquilo que nós podemos viver. E é dessa fé que eu tenho cada dia mais convicção de que quando nós abrimos a porta e entramos por ela, o céu abre, o céu desce e Deus vai operando milagres, maravilhas e prodígios. E sobre isso nós vamos ler hoje lá em Romanos 10 e 11. Porque tudo isso só é possível quando nós temos o acesso à terceira pessoa da Trindade. Primeiro nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, tudo acontece com o poder e o mover do Espírito Santo. Depois da morte de Cristo, Jesus disse: eu estou indo, mas eu vou deixar o Consolador. Tudo é possível quando nós temos o mover do Espírito Santo dentro de nós. Este é o condão de Deus, de Jesus, para ligar os céus aqui na terra conosco. Então, se nós não temos o Espírito Santo, nada vai ser possível daquilo que eu estou dizendo. A fé que vence o mundo, a fé que rompe, é através do poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. Então nós vamos, quando Jesus foi, o livro de Atos dos Apóstolos começa a contar a história da igreja primitiva, começa a contar a força do poder do Espírito Santo que desce naquele tempo, naquele momento, que é o nosso tempo. Então é sobre o poder do Espírito Santo que nós vamos falar hoje. Lembra, nós estamos desenvolvendo essa fé, essa força motriz da fé. Porque não existe cristianismo verdadeiro, eu vou ler, eu tô pegando a Bíblia aqui, tá? Não existe um cristianismo verdadeiro, nem fé verdadeira, se nós não tivermos o Espírito Santo. Toda a vida do Novo Testamento, do cristianismo verdadeiro, está ligada ao poder íntimo real do Espírito Santo. Sem o cristianismo, sem o Espírito Santo, o cristianismo se converte apenas em conhecimento humano. As pessoas leem a Bíblia e não faz sentido. Eu já ouvi várias vezes muitos me dizerem para mim: a Bíblia para mim é um livro histórico, é um livro geográfico, é um livro político, porque não tem o Espírito Santo. Então, para que tudo isso que faça sentido do que eu estou dizendo, você tem que estar movido pelo poder do Espírito Santo para alcançar a fé que nós estamos desenvolvendo juntos. Eu vou ler, tá? Romanos 8, 10 e 11. Depois vocês leem todo o Romanos, que é fantástico. Ele começa, Romanos, Paulo escreve para Roma e ele começa dizendo assim: mas, ou seja, tudo que aconteceu para trás. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A justiça aqui é Cristo, é Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O próprio Cristo está dizendo que Ele está no nosso corpo, através do seu Espírito que habita em nós. Então toda essa fé, tudo isso só vai acontecer se nós entendermos que o Espírito Santo, tudo isso só vai acontecer quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, ok? Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, quando eu professo: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, me perdoa, eu já recebi o Espírito Santo. É pela graça. Então, quando eu tenho essa convicção de que o Espírito de Deus está dentro de mim, aí esse poder transformador dessa fé que nós estamos buscando a construir
Porque muitas pessoas, como eu disse, conhecem a Bíblia, vão para igrejas, leem a Bíblia, continua praticando uma vida, em tese, entre aspas, de cristão, mas ainda vivem numa escravidão, vivem no temor, numa angústia, de uma vida que não representam a fé verdadeira em Deus. E eu escrevi aqui e vou ler um pouco sobre isso. A fé em Deus. Se você deseja viver esta fé sobrenatural, sem limites, sem escravidão e sem temor, você deve conhecer a Deus que se faz presente aqui na terra, na pessoa do Espírito Santo. Então eu quero te levar a meditar que para nós estarmos desenvolvendo essa série de fé que é tão importante, você precisa estar conectado com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus, que é o próprio Jesus, quando se foi e deixou ele para que nós tivéssemos acesso às coisas do alto. Humanamente, nós não teríamos como acessar isso. Se olharmos o Velho Testamento, o acesso era através de profetas, dos sumos sacerdotes. Não tinha essa conexão direta com Deus. Aí veio Jesus, esteve na terra, ele foi, ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo dele dentro de nós, que é a nossa conexão. Mas nós temos que ativar isso o tempo todo. Eu estou falando de uma fé sobrenatural, uma fé que vai nos conectar a essa força infinita de Deus através do seu Espírito que está dentro de nós. Mas para isso nós temos que desenvolver e ter essa convicção desse Espírito que nos move. Essa voz que eu falo para vocês que eu escuto é o Espírito Santo de Deus. Então eu te convido a meditar e refletir sobre Romanos. Leia todo o capítulo 8 de Romanos, para que nós caminhemos juntos nessa construção dessa fé que faz o céu descer. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre você, que tenha uma semana brilhante, que o sobrenatural cada dia mais esteja mais forte na sua vida, que a sua fé aumente todos os dias. Um beijo.